O meu nome é Gonçalo Trafaria, sou fisioterapeuta, sou osteopata pediátrico, trabalho em pediatria há cerca de 17, 18 anos, por aí. E o sono sempre foi uma área muito especial para mim. Eu sou um apaixonado pelo sono infantil. E ao longo de todo o meu percurso fiz algum investimento nesta área do sono infantil, alguma formação, nomeadamente lá fora. E não sou profissional do sono, que fique bem claro que não o sou. Eu sou, tal como eu disse, sou fisioterapeuta, sou osteopata e tenho algum conhecimento sobre sono infantil. E naquilo que eu puder ajudar, sem que seja um profissional do sono, eu ajudo, nomeadamente na avaliação e muitas das vezes no trabalho multidisciplinar e num trabalho em equipa com referências que eu tenho na área do sono infantil. E gosto muito de ajudar famílias que lidam com esta problemática. Porque o que é certo é que o sono mete muito medo, é um dos temas que mete muito medo e muito respeito a muitos dos pais. E infelizmente há muitas pessoas que pensam que para um bebê dormir sozinho passa por deixá-lo na cama, virar costas e ele ficar a chorar. Jamais. Eu, enquanto profissional e enquanto pai, não era capaz de aplicar tal técnica no meu filho. Mas depois, a questão que tanto me fazem em consulta e até mesmo nos stickers que eu coloco nas minhas stories, então, mas porquê é que os bebés e as crianças resistem tanto e lutam tanto com o sono? É assim, para me ajudar a responder a esta questão, eu espero que fique um bocadinho mais esclarecida no final deste direto, eu tenho uma convidada especial. Eu vou convidar para se juntar a mim e conversarmos um pouco sobre o sono infantil, a Ana Ferreira. É cardiopneumologista, é especialista em sono infantil, uh, trabalha no laboratório do sono do Hospital de Vila Real, também faz clínica privada e é autora da página mysleepybaby.pt. Ao longo destes anos tem ajudado diversas famílias, diversas crianças a lidar com esta problemática do sono infantil. Faz parte da equipa dos bebés intensos, portanto, os bebés intensos que muitas das vezes têm associado também aqui a componente e a dificuldade em lidar com o sono. A Ana pertence à equipa e ajuda, nomeadamente, nesta área, é a sua área de intervenção. Então eu vou juntar aqui à conversa a Ana. Vamos aguardar. Para mim é um privilégio ter a Ana nesta Olá. temática. Olá, tudo bem? Sim, e tu? Também, tudo ótimo. Vou só aqui subir um bocadinho, porque agora o ecrã é dividido. Sim, olá a Ok. todos os que nos estão a ouvir e a ver. É assim, Ana, eu quando em stories abro muitas das vezes um stickerzinho onde coloco qual é o tema que mais gostavam de ver num direto, um tema para abordar, é o sono. É o sono, é inevitável. É aquele Mas tema fulcral da maternidade e que tantos pais têm medo. Parece é. que para mim é um privilégio ter-te aqui a conversar comigo. Vamos Oh, falar aqui durante uma hora sobre o sono infantil, aqui muitas das problemáticas. Eu abri uma caixinha onde retirei muitas das dúvidas que me colocaram e vou trazer aqui como cerejinhas para a nossa conversa, está bem? ok, ok. Boa. Sim, acredito que Então, seja um tema que te falam muito, não é? Porque acho que também muitas vezes até só depois do bebê nascer é que nos vimos confrontados muitas vezes com o que é a privação de sono e o que é, não é, este terror de passar pela privação de sono e então aí é que surgem muitas das dúvidas relativamente ao sono infantil, não é? Mas, mas pergunta-me tudo o que quiseres. olha, eu quero começar por uma pergunta que acho que é importante esclarecer para quem nos está a ouvir. Vemos, nomeadamente na internet, tantos, hoje em dia, os métodos, as dicas estão ao alcance de um Dr. Google, porque é das primeiras pesquisas que os pais fazem quando estão a ter dificuldades em lidar com o sono dos seus filhotes, é ir pesquisar ao Google. Sim, Também está à distância da vizinha, porque deu as dicas para a amiga, porque ouviu, porque conhece, e então toda a gente opina na área do sono infantil. Existem terapeutas do sono que eu pessoalmente não chamo terapeutas do sono.
eu não gosto muito deste termo, o que é uma terapeuta do sono? Eu gosto mais de utilizar o termo profissional do sono, porque para mim é um profissional, pretende-se que seja um profissional de saúde, porque estamos a falar de questões de saúde, e que provavelmente, claro, tem que ter uma especialização em sono. Mas explica-me o que é isto de uma terapeuta do sono, se Sim. também concordas com esta nomenclatura do profissional do sono, que tipo de formação é que tem. Acho que é importante esclarecermos quem nos está a ouvir. Sim. Olha, antes de mais, pronto, como tu dizes, eu não sou terapeuta do sono, eu sou cardiopneumologista, não é? Que é uma profissão das tecnologias da saúde e trabalho em sono há imenso tempo. Tenho o exame europeu de sono, que confere, pronto, uma especialidade em sono, e depois completei a formação com então um curso de sono materno-infantil. Agora, sim, realmente há muitas pessoas a falarem de sono infantil e a aconselharem que não têm bases académicas na área da saúde. Isto para mim é um bocadinho preocupante, porque tu no fundo estás a entregar uma questão que pode ser uma questão de saúde mesmo, do teu filho, a uma pessoa que não está por dentro, completamente por dentro de tudo o que é o sono. Quer dizer, o sono, a criança pode ter alguma alteração que não seja apenas comportamental. Pode ser uma alteração patológica ou que seja necessário fazer algum tipo de exame complementar para verificar o que é que se passa. Por exemplo, uma apneia do sono, por exemplo, não é? E então eu penso que há profissionais que não estão pronto, não têm essa Habilitados? sensibilidade, sim, porque no fundo não Uhum. têm uma base académica relacionada com a saúde, não é? Fazem um curso ou leem uns livros, ou não é a mesma coisa do que teres andares 4 ou 5 anos na faculdade e estudares para isso, não é? Pronto, acho que isso é preciso. As pessoas, quando procuram uma pessoa para ajudar no sono da criança, antes de confiarem nessa pessoa, devem ver quem é, qual é a sua formação, qual é a sua experiência, quais são os métodos que pode ou que normalmente recomenda, e aí depois sim, deve-se optar em consciência, mas o que tu disseste é muito pertinente. Uma coisa é ser terapeuta do sono, que eu nem sei muito bem se podemos utilizar isto aqui em Portugal, quer dizer, uma pessoa que fala de sono sem ter bases, e depois outra coisa é ser profissional de sono, uma psicóloga com formação em sono, uma cardiopneumologista com formação em sono, uma médica com formação complementar em sono, aí sim, podemos Claro. considerar um profissional de sono. Claro, porque é muito importante nós, quando temos uma criança à frente ou quando vamos intervir numa família, exatamente fazer isso, que é a nossa primeira preocupação é perceber se está tudo bem, se é uma questão comportamental ou se temos um desvio da normalidade, onde provavelmente poderá bater num quadro mais patológico, onde se tem que fazer esses ditos exames complementares e esclarecer, porque na área do sono não há receitas, o que serve para uma criança ou aquilo que se aplica numa criança não é o que se vai aplicar nas crianças todas. Nós temos que individualizar e particularizar. Mas isso vamos deixar mais para a frente na Exatamente. nossa conversa. Sim. Então, vamos já mergulhar um bocadinho no sono. O que é isto do sono ou a importância que o sono assume? E quando eu digo o sono, apesar do tema da nossa conversa é o sono do bebê e da criança, mas quando me entra no consultório, porque eu tenho muitos pais que também me procuram por isto e muitas vezes eu sinto necessidade de reencaminhar para ti, trabalhamos a equipa. Eu, quando me entra uma problemática de sono, consultório dentro, eu tenho pais em privação de sono. Portanto, quando falamos do sono do bebê e da criança, inevitavelmente vai ter repercussões nos pais. Então, o que é isto do sono? Primeiramente, esclarecer quais as funções do sono para nós adultos, nós Sim. crianças, quais as funções assim que destacam do sono? Olha, imensas funções, não é? Imensas funções de sono. Aliás, o sono é um processo evolutivo que é essencial à vida, não é? Nós passamos 30% da nossa vida a dormir. Pronto, olha, tem várias funções. O crescimento, por exemplo, não é? Quando as crianças estão a dormir é secretada a hormona de crescimento e logo por aí já tens esse exemplo, crescimento, a termorregulação, a memorização e aprendizagem que é sedimentada durante uma fase do sono específica que passamos durante a noite, a E que, recuperação de e que é muito energias.
e que é muito importante esta situação da memorização e quando falamos desta filtragem, muitas vezes o que acontece durante o sono é que há aqui uma filtragem das vivências que nós temos ao longo do dia para depois retermos as memórias que nos são mais importantes, não é? E Exatamente, sim. quando falamos de bebés que têm uma vivência, que estão em pleno desenvolvimento ali na força da descoberta, por isso é que os bebés têm muita necessidade de dormir. Exatamente, sim. É mesmo isso. É para sedimentar estes conhecimentos e fazer essa triagem e, para além disso, também para o descanso corporal necessário, não é? Mesmo as cestas são super importantes também por causa disso, mas também já lá vamos chegar, com certeza. Pronto, para o crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso, também super importante. Enfim, um sem número de fatores que fazem do sono um processo mesmo essencial à nossa vida e ao nosso bem-estar. Porque quando estamos Claro. privados de sono, todos sabemos, e quem nos está a ver de certeza que reconhece os efeitos de uma privação de sono, não é? Não só, Exatamente. E então, diz, conta. ia dizer, não só a nível do humor, da irritabilidade, mas também nós próprios parece que não nos sentimos bem no nosso corpo. Isto tem a privação de sono afeta não só a nossa, não é, o nosso humor, como eu disse, mas também a parte física e pode mesmo trazer complicações, como por exemplo a obesidade, riscos de doença cardiovascular, por aí, aumento da tensão arterial, está bem? Isto tudo são uma A privação de nível sono do sistema prolongada no tempo. imunitário, a nível do sistema imunitário, que há estudos que dizem que a privação de sono muitas das vezes reduz em cerca de 70% da nossa resposta imunitária, portanto estamos a ver aqui as repercussões a nível da imunidade. Falaste do aumento de peso e Sim, quem nos está a ver, quem é que já não aconteceu? Pessoas que dormem muito pouco, porque isto o sono é feito de hábitos, e há pessoas que dizem que passam muito bem a dormir só 5, 6 horas, é o meu caso, eu durmo 6 horas, eu não durmo muito, mas isto é ai que feito de sorte. hábitos. Eu nunca fui habituado a dormir muito mais, porque se eu tivesse habituado a dormir muito mais, certamente seria diferente. Portanto, o sono é muito de hábitos. Mas pessoas que dormem 5 ou menos horas, é produzida uma hormona que é a grelina, que uma das suas funções é aumentar a sensação de fome. E então, muitas das vezes, quando nós dormimos pouco, parece que temos de estar sempre a comer, temos de estar sempre a comer, temos sempre com fome. E este é um dos motivos que, indiretamente, a Sim, privação de sono contribui para um aumento de peso, não é? sim. E não é só a fome, tipo, tu comes mais, é a fome por coisas doces, porque como tu precisas de Claro, energia para te sentires energia, mais ativo, tens tendência a ir buscar aquilo que é doce. E então, olha, o que é doce engorda, então estás a ver aqui esta bola de neve. Por isso, é assim, claro, dormir. Dormir é receita para tudo, até para a obesidade. Dormir bem, exatamente, atenção. exatamente. Sim, Então é assim, agora continuando aqui, voltando um bocadinho ao sono do bebê e da criança, eu gostava que me dissesses assim as principais diferenças que existem nas características do sono no bebê. Podemos aqui se calhar dividir o bebê em várias faixas etárias, porque certamente o sono do recém-nascido até ali 3 meses, 4 meses, é bem diferente do sono dos 12 meses, sim, certo? sim, E então, se sim. calhar, podemos fazer aqui uns grupinhos por idades. Sim. Eu já faço aqui um breve resumo. Boa, é isso mesmo. Então, pronto, olha, é assim, quando o bebê nasce, o sono do bebê, as fases de sono são apenas duas, que é o sono tranquilo e o sono ativo e o sono tranquilo. Não se divide ainda em sono REM e sono não REM, 1, 2, 3. Pronto. Nesta fase, até mais ou menos aos 3 meses, temos apenas estes dois tipos de sono. E nesta fase, até aos 3, 4 meses, o bebê tem um sono muito polifásico, ou seja, faz várias cestas ao longo do dia e normalmente são de curta duração, mas a duração é variável. Tanto pode ser uma cesta de 45 minutos, como uma cesta de 1 e meia, 2 horas, São muito mas irregulares. muito irregular e muito variável mesmo. E até Pronto, o ou tempo de seja, vigília. O sim, o tempo de tempo de vigília também. sim, também. Mas normalmente é um tempo curto, anda ali 1 hora e meia, pouco mais. Ou seja, é aquele ritmo que nós sabemos do recém-nascido, que é
comer, dormir, mudar a fralda, comer, dormir, pronto, anda sempre por aí ao longo do dia. Depois aqui, entre os 3 e os 4 meses, dá-se uma grande mudança a nível do sono e então o bebê entra a fazer os ciclos mais parecidos com os de um adulto, quer dizer, não é logo ali aos 3 meses nem aos 4 que começa, não é uma coisa progressiva, e o padrão de cestas também se altera. Os pais notam que os seus bebés passam a fazer as cestas mais regulares e com um tempo superior a antes, não é? Ou seja, começam a fazer, normalmente são 4, começam por ser duas de manhã e 2 à tarde, depois passa para 3 cestas e anda aqui nas 3 cestas, até, dependendo dos bebés, obviamente, mas até aos 7, 8, às vezes até aos 9 meses, fazem uma cesta de manhã, uma a seguir ao almoço e outra ao final da tarde. Mas como te digo, E, depende muito. e estas. Estás muito rápido, isto é o teu dia a dia, mas quem nos está a ver, eu tenho que dar Sei, assim um bocadinho de desculpem. trabalho. É assim, estas 3 cestas, elas têm igual duração, ali a cesta da manhã por vezes é mais curta e depois ali a meio do dia estica mais um bocadinho, depois tem aquela ao fim do dia. Como é Sim, que é sim, a duração? exato. É assim, olha, pronto, sucintamente falamos também um bocadinho de tempos de vigília, já agora só para incorporar, que a primeira cesta da manhã, ou seja, aquela que os bebés fazem depois de acordarem no sono noturno, não é? Tem sempre um tempo de vigília menor. Ou seja, os pais notam que é o tempo do dia em que eles conseguem estar menos tempo acordados. Pronto. E depois, essa cesta da manhã normalmente tem uma duração variável entre 1 hora e meia por aí. Sendo que a cesta pela hora do almoço é sempre a maior, 2 horas, dependendo, claro, da criança. E a cesta de fim de tarde é mais curtinha, anda ali pelos 45 minutos, 1 hora, e essa cesta não deve ficar colada ao sono noturno. Ou seja, devemos ter aqui um tempo mais ou menos aceitável como, por exemplo, não é? A criança não vai acordar da sexta às 7 para se deitar e fazer o sono noturno às 7h30, por exemplo, não é? Claro, Imagina, assim claro. fica muito, muito colado e pode interferir no sono noturno. Pronto. Normalmente E é este o padrão. esta cesta da tarde, esta terceira cesta, mais para a frente, é a primeira que cai? Exatamente, exatamente. Essa é a primeira a cair e pode ser aqui entre os 6 e os 9 meses, dependendo muito da criança, dependendo muito dos ritmos da criança. Por exemplo, se a criança vai à creche, dependendo da creche, se dorme de manhã, se dorme mais à hora do almoço, porque isto depois também difere muito de escola para escola, não é? Pronto, mas normalmente sim. Essa do final da tarde é sempre a primeira a cair, a primeira que eles começam a Sim. rejeitar, e depois aqui já temos que voltar a reestruturar quase o dia inteiro do bebê e começar principalmente a deitá-lo mais cedo. Nesta fase de transição, quando eles deixam de fazer a última cesta da tarde, aí sim temos que começar aqui a reestruturar o dia e tentar antecipar um bocadinho a hora de deitar o bebê. Exatamente, porque se formos a ver, se eu tiver um bebê que me acorda da cesta ali depois do almoço, aquela à meio do dia, à segunda cesta, pelas 3, 3h30, e era um bebê que tinha um hábito de ir para a cama às 9h30, 10 horas, é uma É janela de muito tempo tempo. enorme até à noite, quando aquela Exatamente, terceira cesta cai. Portanto, eu tenho que exatamente. reestruturar aquele final de dia, antecipar, senão vou ter um bebê impossível à hora do jantar, com uma Sim, sim. resistência ao sono por exaustão terrível, e então eu tenho que reestruturar todo este final de dia, certo? Exatamente, sim, sim mesmo. E olha, deixa-me que te diga que eu sou apologista de deitarmos os bebés cedo, que é uma coisa que acho que cada vez mais os pais estão a perceber que só tem vantagens deitarmos o bebê cedo. Primeiro porque conseguimos que o bebê cumpra, teoricamente, as horas de sono noturna, não é? Que andam ali entre as 11 e as 12 horas e nós, imagina que tens um bebê que acorda às 7h30 para ir para a escola e que só o deitas às 10. Obviamente que ele nunca vai cumprir o tempo de sono noturno esperado para a idade, não é? E então Claro. temos sempre que tentar adequar e também os pais estão a perceber que também têm mais tempo para eles. Se deitarmos o bebê cedo, conseguimos conjugar aqui também uma série de fatores, não só é bom para o bebê, como também é bom para o casal. Sobra tempo para o casal, exatamente. Sim, 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 Bom, mesmo. e continuando, estávamos no bebê ali por 9 meses, um ano, que cai aquela terceira cesta, e daí Sim. para a E, frente. e depois,
É assim, normalmente os bebés fazem 2 cestas, só a partir dos 15 aos 18 meses é que eles começam a fazer uma cesta, a partir dessa idade. Mas muitas vezes aos 12 meses acontece aqui a chamada regressão de sono dos 12 meses, que tem a ver mesmo com essa segunda cesta. Muitos bebés começam a rejeitar a segunda cesta e só a querer fazer uma cesta. E aqui nós, os pais, têm um papel fundamental em promover, continuar a promover a segunda cesta, porque ainda é demasiado cedo para o bebê fazer apenas uma cesta com 12 meses. Tá? Só a partir dos 15, pronto, 15, 18 meses é que eles começam a fazer apenas uma. E aí temos que ser tolerantes e criar algumas estratégias para promover essa segunda cesta, porque eles começam a resistir. Pronto, e agora com isto do confinamento, pior, não é? Mas é necessário, porque só a partir dos 15 meses é que eles podem deixar cair então a segunda cesta e fazer só uma. Pronto, mas aqui, até aos 12 meses, isto é quase uma adaptação constante ao bebê, porque os tempos de vigília vão sempre aumentando conforme a idade. E as necessidades de sono também se vão alterando, não é? E depois temos aquele conjunto todo de fatores que podem interferir no sono, seja o nascimento dos dentes, seja a introdução alimentar, seja a aquisição de novas habilidades. E essas situações que muitas das vezes destabilizam vão impactar e vão corresponder às terríveis regressões do sono? Sim, muitas vezes sim. Olha, regressões. Se quiseres falamos um bocadinho de regressões. As então vamos regressões... fazer assim. Espera. Já vamos às regressões do sono, porque ainda não terminámos aqui as características das diferentes idades. Mas vamos ficar aqui com as regressões em stand-by e vamos falar a seguir. Não está esquecido. Estávamos aqui na criança que fica 15, 18 meses e fica só com uma cesta, ali normalmente a meio do dia, que é uma cesta que estica, que pode chegar até ali 2, 3 horas, e é uma cesta que ainda perdura normalmente ali até olha, esse até, é assim, entre os 3 e os 5 anos, as crianças podem abandonar essa cesta. Depende imenso da criança, não é? E depende também das condições que nós damos à criança, que é mesmo assim. Pronto, porque sabemos que infelizmente as nossas escolas públicas não estão preparadas para a prática da cesta, não é? Que é uma coisa que acho que se tem vindo a batalhar. E muitas crianças acabam por abandonar a cesta precocemente porque não têm condições para fazer a cesta na escola, infelizmente. Mas, pronto, isso é outro assunto, não é? Mas a maioria das crianças, aqui entre os 3 e os 5 anos, mas depende muito da criança, alguns até aos 5 anos continuam a fazer a cesta, e outros logo aos 3 anos, 3 anos e meio, começam a abandonar a cesta. Depende imenso, e depois há vários aspectos a considerar. E quando é que achas que os pais devem considerar que já não vale a pena insistir para que o filho durma? Sim, olha, existem vários sinais que a criança dá. Eu até tenho um post sobre isso na minha página. Sinais. Uma resistência muito grande na hora do adormecer porque não está cansado à noite. Tá? Despertar mais cedo ou despertar várias vezes durante a noite. Quando a criança é colocada para fazer a cesta, tem uma grande resistência à cesta ou passa 40 minutos ou mais para adormecer. Tá bem? E depois é preciso avaliar a própria criança. Se a criança não faz a cesta, mas se está bem disposta, está atenta, exatamente, tem níveis de concentração, isso tudo, avaliar e pronto, isto muitas vezes não é de um dia para o outro, não é? Quer dizer, a criança, imagina, uns dias faz a cesta, depois nos outros dias não faz, depois faz outra vez, pronto, é um processo, não é? Quem tem filhos, e tu certamente, não é? Já passaste por isso, porque os teus filhos já não fazem a cesta, pois não sei se estão nessa fase de transição ou já passaram. Assim, os meus filhos têm um bom exemplo, porque os mais novos, têm 2 gêmeos mais novos com 4 anos, feitos este ano, e que muito em diferença com o irmão, o mais velho, se com 5 anos lhe desse a hipótese dele ainda dormir a cesta, ele dormia e notava-se que é uma criança que precisava e que gosta de dormir e não tinha qualquer interferência com o sono noturno, portanto ele à noite poderia-me fazer ainda 11, 12 horas e ainda me dormia 2 horas durante o dia. Tranquilo. Calma. Já os mais novos não. Logo ali a partir dos 3 anos
era notório que quando eles faziam cestas maiores, e quando eu digo maiores, superiores a 45 minutos a 1 hora, com 3 anos, iria ter repercussão no sono noturno. Uma grande resistência para ir para a cama, 9 horas, para ir para a cama, resistiam, reinventavam-se em estratégias muito ativas, com muita energia. Estamos a falar de dois rapazes, Pois. e depois claramente acordavam muito mais cedo, ou seja, eu tinha ali um período de sono durante a tarde que me iria roubar horas de sono À noturno. noite. E Uhum. quando eles começaram a não fazer, ou nós resistíamos a insistir que eles fizessem esta cesta, claramente a noite melhorava. E foi uma das maravilhas do confinamento, é que eu consegui controlar os horários e as rotinas deles. E então não fazem cesta e claramente têm a capacidade de dormir 11, 12 horas seguidas durante a noite. Mas se eles calham a dormir, porque vamos fazer uma viagem e adormecem no carro, já vai ser mais atribulado, já vão resistir, já os tenho que deitar mais tarde para conseguirem ter aquele período de sono, senão vão-me acordar cedo. Eu acho que os pais acabam por perceber, não é? Lá está, assim como tu percebeste que estava na hora deles deixarem a cesta por esses sinais que eles te deram, eu acho que todos os pais há uma altura em que acabamos por perceber, ok, acho que se calhar ele vai deixar de fazer a cesta agora porque isto já não está a resultar muito bem. Eu acho que todos acabamos por perceber quando chega essa fase. Olha, sinceramente, já nem me lembro muito bem quando é que o meu deixou de fazer a cesta, o meu mais velho. Mas eu penso que foi ali por volta dos 3 anos e meio, por aí. Acho que foi por aí também. E ele começou também a Então, dormir muito melhor o sono noturno, não é verdade? Nessa altura. bom, então Já vamos está mais agora a par. Uhum. recuperar aquele tema que ficou aqui em stand-by, que é o que é isto das regressões do sono. Ai, as regressões, ok. Olha, é assim, aos 4 meses, 3, 4 meses, não é? Nós costumamos dizer que há uma regressão de sono, mas nem se trata bem de uma regressão, é mais uma progressão, porque no fundo Bom, tem a ver com a fase de desenvolvimento da criança, a criança está a sair da esterogestação, os padrões de sono estão a alterar-se, a criança começa a produzir a própria melatonina, que é a hormona de sono, ou seja, há aqui um conjunto de fatores que indicam que a criança está a crescer, pronto, por assim dizer, e a crescer bem, não é? Só que isto acaba por ter um impacto no sono na medida em que eles muitas vezes começam a dormir um pouco pior nessa altura, e então é por isso que chamamos de regressão, mas não é bem uma regressão, não é? É mais uma progressão em boa verdade. exatamente. Pronto, e nesta fase, então, os bebés podem começar a dormir um bocadinho pior, a ter mais despertares, a ter mais resistência na hora do adormecer, mais resistência às cestas, está bem? É um período que pode demorar 2 a 4, 6 até 6 semanas, pronto, mas que eventualmente depois acaba por melhorar. Depois ali aos 9 meses temos outra regressão, pronto, os bebés mostram também alguma resistência ao sono e apelam mais à presença do cuidador principal. Muitas vezes tem a ver aqui com a fase da ansiedade da separação, por volta dos 9 meses. Eu, quando digo 9 meses, não quer dizer que seja quando o bebê faz nove Sim, sim, meses, que sim. é naquele dia, não é? É por ali, por aquela idade. E tem a ver também com a aquisição das habilidades motoras, quando eles começam a gatinhar, quando se começam a colocar de pé, etc. Pronto, Porque aqui depois temos um bebê que estas vivências depois muitas das vezes vai reproduzir e vai assimilar, vai filtrar e isto tudo durante o processo noturno. Portanto, temos aqui muitas vezes sonos muito mais agitados. sim, sim, mais agitados, e depois temos aqueles bebés que se põem a gatinhar no berço às 3 da manhã e que depois, quando começam a colocar-se de pé, o berço tem molas, não é? Ou seja, eles acordam e Exatamente. a primeira coisa que fazem é porem-se de pé, pessoas, tipo, os pais vão a correr, chegam lá em 3 segundos, eles já estão de pé na caminha de grades. Pronto, tem tudo mesmo a ver com a parte da aquisição das habilidades motoras, que aqui, normalmente, quando isto acontece, eu costumo dizer aos pais, nesta fase, puxar muito pela criança durante o dia, gatinhar muito com ela no chão da sala, pôr, sentar e pôr de pé, treinar bastante durante o dia, que é para depois à noite eles já não terem aquele impulso de espera lá, eu sei gatinhar, vou-me pôr a gatinhar ou vou-me pôr de pé. Pronto, e aqui aos 9 meses temos aqui também
esta regressão. Depois, aos 12, temos uma associada, então, com o abandono da segunda sesta, que é um abandono precoce, está bem? Normalmente tem a ver com isso. E depois também são descritas aos 18 e aos 24 meses, também tem a ver com a fase de desenvolvimento, com a ansiedade da separação, pronto, que podem não ser quase tão impactantes como as outras, vá, por assim dizer. Às vezes podem nem se sentir naquele bebê, mas aos 24 meses, muitas vezes, tenho pais que vêm ter comigo que até ali dormiam maravilhosamente bem, a criança dormia super bem, os pais dormiam bem também, obviamente, e depois chega ali aos 2 anos, quer dizer, estás 2 anos habituado a dormir bem e depois de repente começa a dormir mal, a criança começa a dormir mal e os pais ficam em pânico. E normalmente esses são os que procuram logo ajuda, nem esperam muito tempo, porque tem outro impacto, não é? Claro. E está também aqui aos 2 anos também já está associada à afirmação da personalidade, com quererem os pais presentes, com não quererem ficar na cama deles, uma série de fatores. Uhum. Olha, então eu agora quero dar aqui um saltinho para algo que é muito importante com o sono, que é as rotinas. Ai, rotinas. Então, Sim, as rotinas. Não vamos aqui falar de rotinas, porque a rotina de cada família e de cada criança é própria daquela especificidade, daquela personalidade, daquele temperamento daquela criança, do contexto daquela família, dos horários daquela família, e isso tem que ser individualizado. Mas é muito importante haver uma rotina para que o sono funcione bem. sim, claro. Claro que sim. É Então, assim, diz. qual é a importância da rotina? Diz-me. Sim. Pronto, é como disseste, é super importante mesmo, não é? Para regular o sono, para a criança saber por exemplo, mesmo na própria resistência ao sono, ajuda bastante. Crianças têm a resistência ao sono, não é? Se tiveres uma rotina bem instituída, vai ajudar imenso. Um, a criança prepara-se, sabe que àquela hora vai dormir e tu consegues controlar também os tempos de sono adequados para a idade, obviamente. Atenção que até aos 3 meses instituir rotinas é quase impossível. Porque como nós dissemos no início, não é? É tudo muito pronto, varia Temos um imenso. bebê, temos um bebê a adaptar-se a este ambiente exterior, onde grande Sim, parte dos estímulos para ele são agressões. E então ele sim, ainda é altamente dependente dos pais. Ele precisa de muito colo, ele precisa de muito contacto. E pais, se por um lado existem bebés que comem, dormem, 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 há outros que nem tanto e precisam muito dos pais. E ter a pretensão de já ter um bebê, dormir muitas noites, como o bebê do vizinho e só tem 1 mês e meio, não é isto que se pretende num bebê até 3 meses. Isto é um bebê a ser bebê. E um bebê precisa de segurança, precisa de colo, precisa de contacto, de conforto. Se tiver a maminha, de ter a maminha, precisa de tudo isto. A partir ali dos 3, 4 meses é que já se poderá começar a instituir e a caminhar para uma rotina adequada à idade do bebê. sim, exatamente, sim. E depois, pronto, as rotinas adequadas é mesmo isso, tentarmos ver os tempos de vigília, controlar um bocadinho, não é? Porque guiar-nos pelos sinais de sono que a criança nos dá, temos horários mais ou menos definidos, depois que vamos adaptando, não é? Conforme o crescimento, e depois a rotina pré-sono, que é super importante, aquele conjunto de passos que nós vamos fazer antes do sono noturno, para, no fundo, desacelerar a criança e prepará-la para o sono e para a criança saber que no fim daquela sequência vai dormir e que vai dormir tranquilamente e de modo seguro, não é? Para a criança se sentir segura e aceitar bem o sono e ter uma boa relação com o sono, por assim dizer, não é? É o que nós queremos. Uhum. Agora é assim, falaste num aspecto muito importante que é a rotina pré-sono. Agora eu vou-te fazer outra pergunta. Sim. Existe uma rotina de início de dia, Olha, pós-sono, por assim dizer? sim, sim. Eu até, por acaso, também tenho um post sobre isso, que é o ritual do bom dia, por assim dizer. E isto deve ser implementado logo desde sempre, quase, para a criança perceber que aquela hora é a hora em que vai acordar e iniciar o seu dia.
em que tu podes abrir bem as janelas, dizer bom dia, meu amor, dizer um conjunto de palavras que queiras ao teu bebê e depois seguir aquele conjunto também de passos, abrir as janelas, pegar no bebê, dar um miminho, depois a seguir o pequeno almoço, etc. Super, super importante. E isto é muito importante também porquê? Porque normalmente todas as crianças passam uma fase em que acordam de madrugada, por assim dizer, não é? Ali entre as 6 da manhã, 6h30, há alguma fase sempre em que eles passam por aí. E então, se nós tivermos esta rotina do bom dia bem estabelecida, vamos ajudar a que a criança perceba que aquela hora não é hora de acordar. Não estamos a fazer o ritual do bom dia. Vamos manter tudo escuro, vamos continuar a dizer que é de noite, que é hora de dormir, para a criança perceber. E o ritual do bom dia ajuda muito a diferenciar isto. E nessa fase também é super importante. Claro, porque eu acho que é mesmo isso e era isso que eu gostava e quis ouvir de ti, porque a criança efetivamente não faz a mínima ideia se são 7 horas, são 8 horas, são 4 horas. Ela pode acordar ali às 5 horas, que para ela é alvorada. Sim, Desperta, exatamente. mas Sim, 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 exatamente. sim. Mas ela vai claramente regular-se pela postura com que nós chegamos ao pé da criança, porque se eu chegar ao pé dela, "Shhh, é para dormir." É completamente eu chegar lá e bom dia! E Claro, abro, finados e entra a luz. E aquela, se eu tiver que ir 2, 3 vezes durante a noite, estou mais calmo, ela vai se regular por aqui. Percebe claramente quando eu entro com outro tipo de postura, é completamente diferente e sim, começou o dia. exato. Portanto, acho que faz muito sentido isso que transmitiste da rotina de início de dia e depois, claro, a rotina pré-sono, que é aquilo que vai transmitir previsibilidade e segurança à criança e vai permitir a desacelerar, porque ela sabe que a seguir àquele conjunto de procedimentos irá dormir. Dormir. Sim, sim. Diz-me uma coisa, Ana. Em consulta, tens muitas crianças suplementadas com melatonina? Sim, olha, algumas, algumas que receberam indicação para fazerem melatonina sem terem indicação, a meu ponto de vista, obviamente, para fazer. Hum, e se não estão a fazer naquele momento também ou já fizeram, ou foi indicado, mas os pais decidiram não fazer, ou acharam que não estava a fazer efeito e desistiram. Pronto, tenho algumas, sim. E porquê é que eu digo que acho que não tem indicação? Porque muitas vezes a principal queixa dos pais são os despertares noturnos e como tu sabes, não é? A melatonina não está indicada para os despertares noturnos. A melatonina ajuda no adormecer mais rapidamente. Não ajuda Eu costumo, eu costumo dizer que é uma batota. A melatonina é uma batota que ajuda a adormecer mais depressa. Só. sim, é, é um bocado, sim, é mesmo isso. É assim, claro que estamos perante uma criança que tem uma insónia inicial, ou seja, que demora imenso tempo para adormecer, e temos uns pais muito exaustos com esta situação já há imenso tempo e pronto, não é? Que já experimentaram as rotinas, que já implementaram uma série de coisas e que estão muito cansados, aí sim pode ter indicação, não é? Agora, uma criança que acorda 5, 6 vezes por noite, aí a melatonina não vai fazer qualquer efeito. A criança até pode adormecer rapidamente, mas vai continuar com certeza a acordar as 5, 6 vezes na mesma, não é? Pronto. Uhum. Agora, muitas vezes Então, mas vamos sim. Diz. eu ia dizer que muitas vezes normalmente quem é recomendado pelo pediatra ou então lá está, como é um suplemento, qualquer pessoa pode ir à farmácia e buscar sem receita médica, não é? Às É, vezes é o vendo livros, vizinho, a sim. amiga, etc., que recomenda e pronto, vamos por aí. Mas muitas vezes quando são os pediatras dá-me a entender que, pronto, uma consulta de pediatria é uma consulta de uma hora em que o pediatra tem que avaliar imensas coisas e quando os pais se queixam do sono é se calhar a maneira mais rápida de resolver aquela questão. Uhum. Mas Então é assim. Eu tenho aqui o Miguel a fazer aqui uma pergunta para nós explicarmos o que é isto da melatonina. Então é assim, a melatonina, conhecida também como o relógio biológico do sono, não é? A partir de que idade é que as crianças começam a produzir a sua melatonina? olha, começam por volta dos 3, 4 meses também, como eu disse há pouco. Uhum.
Ok. a produzir a melatonina, sim, e que é quando nós dá-se então aqui esta mudança nos padrões de sono, não é? Só nessa Exatamente. altura é que começam a produzir a própria melatonina, E começam a regular então os o ciclos relógio circadianos. biológico. Sim, 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 Exatamente. sim, Que é exato, esta a função da melatonina. Ela vai regular os ciclos de sono e vigília. E exatamente, agora sim. aqui, respondendo aqui um bocadinho ao Miguel, a melatonina, como é que nós produzimos a melatonina? O que é que desencadeia a produção da melatonina? A luminosidade, que é Exato, captada pela nossa retina, vai transmitir ao nosso cérebro, a uma zona do nosso cérebro, que é o hipotálamo, tem este palavrão, que depois transmite para uma glândulazinha que tem o tamanho de um grãozinho de arroz, é uma coisinha muito pequenina que fica entre os dois hemisférios do nosso cérebro, bem na zona central, que vai produzir a melatonina. E a produção desta melatonina, que é um indutor do sono, tanta mais melatonina é produzida em função da diminuição dos estímulos, principalmente eles luminosos. E nós produzimos ao longo da nossa vida. O que acontece é que na fase adulta e principalmente no envelhecimento perdemos muita da capacidade de produção da melatonina e é um dos motivos pelos quais a população sim, mais idosa tem problemas relacionados com a insónia. E até é engraçado que, por exemplo, pessoas que tenham dificuldades de visão, os invisuais, sim, 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 muitas das vezes têm problemas relacionados com a produção de melatonina e então eles não conseguem regular os ciclos de sono e vigília, são sim, capazes sim, de sim, estar sim, acordados à noite e durante o dia e sim, têm indicação para fazer suplementação de melatonina. sim, Para sim, ter sim, àquela hora, fazem suplementação da melatonina, que é um indutor de sono que lhes transmite que sim, o dia chegou ao fim, são horas de o meu corpo começar a desacelerar para se preparar para dormir. E é este o efeito exatamente da melatonina. Isto para responder aqui ao Miguel, esclarecer um bocadinho o que é isto da melatonina, porque depois a melatonina existe sob a forma de melatonina sintética que há venda livre em qualquer espaço. Olha, uma desculpa. surpresa. Não Olha, que faz ele estava mal, a tudo chorar bem. tanto que teve que vir para aqui para o pé de mim. Desculpa lá. Não, permite-me Queria tranquilo. a mãe. Pronto, isto é assim. Sabes Não faz que algum são cuidado. consequências do confinamento. Está habituado a estar comigo 24 horas. São 24 E está com horas. uma saudade. Pronto, amor, não chora. Pronto. É, Espera aí que eu já vou atrás. Oh, pequenino. Oh, olha, Gonçalo, desculpa. eu vou continuando a falar, está bem? Sim. Então é assim, e a melatonina é de venda livre. Ela é de venda livre, pode ser adquirida por qualquer pessoa, mas é preciso muito cuidado, porque a melatonina deve ser dada e administrada sob indicação médica, principalmente quando administrada em idades inferiores. Olha só, espera só. Olha, Queres dá-me só um minuto acalmar-me? para tentar me Dou. acalmar. Eu continuo Eu já aqui a venho. falar e Desculpa, acalma, está desculpa. bem? Nada, tudo bem, tudo bem. Então eu vou continuando. Aqui respondendo e complementando ao que o Miguel estava a perguntar, a melatonina não deve ser dada em idades inferiores a um ano, salvo indicação médica. E o que acontece é que há muitas crianças que às vezes me surgem e estão a fazer melatonina há semanas, há meses, e a melatonina não deve ser dada por períodos superiores a 4 semanas. Portanto, e só faz sentido uma introdução de melatonina com indicação médica e quando nós já temos uma rotina bem estabelecida e eu tenho ali critérios e finalidades para os quais esta melatonina vai entrar. Portanto, dar melatonina porque o meu filho está a dormir mal ou está a ter muitos despertares, não vai resultar, até porque sabemos que a melatonina tem um período de ação de cerca de 3 horas. Portanto, se eu tenho uma criança que me vai fazer N despertares durante a noite, não vai ser aquela suplementação de melatonina que me irá resolver esse distúrbio do sono.
Depois, aqui, enquanto a nossa Ana não chega, eu vou complementando e posso já fazer aqui uma ponte para a osteopatia pediátrica. E então é assim, de que forma é que a osteopatia consegue ajudar? E até pegando aqui na parte da melatonina, há aqui uma relação anatómica que nós osteopatas pediátricos, conseguimos explorar. Porque há determinadas estruturas a nível do crânio do bebê, que têm um efeito quase que de ordenha hormonal a nível cerebral. E eu sei que há técnicas em osteopatia que eu consigo criar condições para que se produza ainda mais esta dita melatonina. Porque há aqui uma estrutura que é o esfenoide. O esfenoide é um osso do nosso crânio que se articula com os demais crânios com os demais ossos do nosso crânio e que tem mesmo este efeito de ordenha hormonal do nosso cérebro a nível central. E um deles é mesmo da melatonina, porque eu consigo fazer técnicas manipulativas, quer extracranianas, quer com recurso a pegas no interior da boca do bebê, e que consigo estimular a glândula pineal. Portanto, este é um dos motivos pelos quais muitas das vezes, e no seguimento das técnicas que nós aplicamos em consulta, em que o bebê vai relaxando muitas das vezes, e quando nós aplicamos estas técnicas, eu consigo ter um bebê que acaba por ceder, que acaba por fechar os olhos, que acaba por adormecer. Por outro lado, no oposto, quando eu tenho bebés com restrições de mobilidade de determinadas estruturas cranianas, podem-me condicionar exatamente esta produção de melatonina. Isto falando diretamente da melatonina. Agora, se vocês me perguntarem, então, mas se não forem feitas estas técnicas de regularização, será que este bebê vai sempre dormir mal? Não necessariamente. Agora, este bebê vai se adaptar a esta alteração que tem, vai se adaptar a esta disfunção e se calhar aquilo que poderá ser mais normal e para aquele bebê e a facilidade que ele poderá ter, ele vai estar numa luta e numa constante adaptação para estas disfunções que ele tem. Olha, Ana, eu tenho estado aqui quase a dar uma aula da aplicabilidade da osteopatia. Deixa eu falar sobre isso, boa. Eu não ouvi, Sim, mas depois vou ver a gravação. depois vais rebobinar. Eu estava a dizer aqui de que forma é que há algumas técnicas manuais que nós temos. Eu consigo atuar diretamente na estimulação, nomeadamente da produção ao nível de um hipotálamo, de um eixo hipotálamo, glândula pineal, para a produção de melatonina. E o que assistimos em consultório é que muitas vezes a criança que já está a relaxar de alguns desconfortos que trouxe a consulta acaba por adormecer. E depois tenho uma mãe que me vai dizer no dia a seguir que não sabe o que é que se passou, que o filho dormiu N horas. E muitas vezes tem mesmo a ver com isto. Tem mesmo a ver por uma estimulação. Eu muitas vezes em consultório, especialmente quando é mais para o fim do dia, diminuo. Quando eu começo a perceber e estou a ter técnicas com esse enfoque, eu diminuo a luz. Portanto, eu vou ter todos os fatores que contribuem para a produção da melatonina. Porque não é só a luz, é os estímulos também ao nível de cheiros, de barulhos, tudo isto também contribui. Então eu reduzo tudo isto, a par das técnicas que faço, muitas das vezes são intrabucais, no próprio crânio, e consigo fazer esta estimulação hormonal. E aqui a osteopatia consegue ter este papel muito direto ao nível do sono, porque consigo preparar um bebê para muitas das vezes, depois, em parceria com um profissional do sono, entrarem aqui dinâmicas comportamentais, de rotinas adequadas àquele bebê, a regular aqui os tempos de vigília e de sono, e eu estou a preparar o terreno, por assim dizer, deste bebê para melhor receber e assimilar aquelas introduções que estão a ser feitas. Porque depois a osteopatia também, e aqui a importância de um check-up neonatal, se assim pudermos dizer, ali nos primeiros 28 dias do bebê, para conseguirmos identificar e eliminar algumas das disfunções ou situações que podem contribuir para algum desconforto do bebê, porque pode claramente condicionar a noite, porque eu posso ter um bebê que tem um padrão de cólicas
tal maneira exacerbado que me vai condicionar a noite, ou que tem um refluxo. E falando no refluxo, se calhar vou-te surpreender, ou não, não sei. A melatonina, este trabalho diretamente que nós fazemos, que vai promover a produção da hormona da melatonina, também é um excelente aliado no tratamento do refluxo. Porque Sim, a melatonina também é usada como coadjuvante do tratamento do refluxo. E isto porquê? Porque a produção da melatonina, quanto maior a concentração de melatonina, menor vai condicionar a produção do ácido do nosso estômago. E reduz o ácido do nosso estômago. E, por outro lado, vai também reduzir a produção do óxido nítrico. O que é isto do óxido nítrico? O óxido nítrico é uma substância que induz o relaxamento do esfíncter do nosso estômago. Portanto, se eu tenho um esfíncter não tão relaxado, eu consigo conter o conteúdo do estômago do meu bebê. Portanto, vou ter uma diminuição do ácido que provoca um desconforto quando o leite sobe até à boca do bebê ou sai mesmo engolfado cá para fora. Vou ter um desconforto associado. Se eu consigo reduzir a acidez deste estômago por intermédio da melatonina, se eu consigo diminuir o relaxamento do esfíncter do meu estômago que impede que o meu leite suba, eu vou sim, ter inevitavelmente uma melhoria do refluxo. E então aqui indiretamente vou estar a ajudar no sono e vou estar a ajudar no controle do do refluxo. Portanto, refluxo. já estamos a ver aqui um uso benéfico da melatonina de uma forma muito natural ao nível do refluxo. Pois lá está, é muito importante. Se eu tiver um bebê com refluxo, pode-me condicionar à noite. Se eu tiver um bebê que é difícil de aceitar a posição, o plano horizontal, porque fica desconfortável, porque tem uma posição ainda muito fetal, ou que tinha algumas moldagens de posicionamentos que tinha inútero e vai ser difícil de deitar, parece que a cama tem picos, e muitas das Sim, vezes nós, a nível da osteopatia, conseguimos regularizar, conseguimos ter este bebê a mexer por todo o lado. Os pais que me vão à consulta ouvem muitas vezes isto. Eu tenho que ter um bebê que mexe por todo o lado, um bebê que aceita todas as posições, consegue estar de todas as formas. É muito este o nosso trabalho. E tenha, seja ele um bebê, seja ele uma criança com um ano e qualquer coisa, e aqui já posso até falar e preocupar-me muito, ainda bebê também me preocupo com isso, com patologia respiratória, se eu tiver qualquer síndrome obstrutivo, uma resistência respiratória, se eu tiver uma hipertrofia dos adenoides, se tiver um congestionamento do nariz, vai-me condicionar o sono noturno. claro, O meu bebê claro. vai ter, provavelmente vai ter tudo aquilo que precisa para ter mais despertares durante a noite. Vai-me dormir pior, vai andar cansado durante o dia. Portanto, este despiste físico é muito importante e eu Super fico importante. extremamente feliz por ter profissionais, seja profissionais do sono, seja pediatras, que muitas das vezes antes de intervir de uma forma ou quimicamente, com medicação, ou com estratégias de dinâmicas de rotina, comportamentais, muitas das vezes reencaminham para uma avaliação física e perceber se está tudo bem fisicamente com o bebê, se não há aqui desconfortos, nada que condicione para, ok, está tudo bem, o aval está feito, foi visto em osteopatia pediátrica, está tudo bem, então vamos intervir. Então este Exato. trabalho de forma multidisciplinar acho que é Super chave importante. para, Sim. super importante para tudo correr bem. E é uma das questões que eu normalmente costumo fazer em consulta, se estão a ser acompanhados em osteopatia pediátrica ou fisioterapia pediátrica, porque principalmente nos primeiros 3 meses de vida, não é? Quando temos aqui vários problemas associados ao sono, várias queixas, não é? Associadas ao sono do bebê, muitas vezes tem a ver com os desconfortos físicos que o bebê possa ter. E então eu pergunto sempre isso, não é? É o que tu dizes, é o refluxo, e outras coisas, a plagiocefalia, não é? Várias Uhum. coisas podem impactar aqui Eu, o sono do bebê e que eu tenho, tu podes sim, melhorar. há bebés e se calhar algumas mamães que estão a ver aqui o nosso direto e vão se identificar com isto. Há bebés que têm desconforto e padrões tensionais tão grandes ao nível do crânio que sentem uma necessidade incessante de chuchar, sucção, que pode ser ou
uma chupeta ou pode ser na maminha, mas com um efeito de sucção. Sucção. Porque a tensão é tão grande que aquilo é uma forma de eles se autorregularem e reequilibrarem a tensão excessiva que têm. E uma tensão excessiva ao nível da face, de um crânio mais anterior, frontal, vai-me condicionar o sono. É inevitável. Isto é beabá da osteopatia pediátrica. Portanto, e aqui nós vamos ter uma intervenção muito direta. Um bebê que me passa incessantemente sempre na mama, ou sempre a chuchar e com necessidade de sucção, que me interrompe depois o sono N vezes porque a chucha cai e os pais passam o dia não, a noite, com a mão a segurar a xuxa do bebê e o bebê sempre a chuchar. Este bebê precisa de ser avaliado, este bebê precisa de se perceber porquê desta necessidade tão grande. E aqui a osteopatia é mesmo fundamental. Vamos então fazer aqui uma ponte para a amamentação. Sim, olha, deixa-me só pedir-te desculpa pelo cedido aqui pelo bebê. Para ter de sair e depois voltar. Desculpa, está bem, Gonçalo. E desculpem quem nos está a ouvir. São coisas que quem tem filhos sabe como é que é, não é? Uma pessoa nunca pode fazer muitos planos porque eles interrompem-se. Enfim. Eu fugi. Eu estou aqui, estou escondido. Está tudo a dormir desde as 9 horas. Ai, que maravilha, que sonho. Eu antecipei tudo, a rotina de fim de dia, para conseguir estar aqui com vocês. Vamos falar então da maminha, já não temos muito tempo. Quer dizer, isto agora o Instagram não nos bloqueia o tempo, mas nós vamos regular aqui para cerca de 1 hora, 1 hora e pouco. Okay. Aqui vamos falar da maminha, porque é um tema também controverso e muitas vezes me questionam o adormecer à maminha e a associação da maminha ao sono e associações ao sono, depois também já podemos falar. O que é certo é que a dita melatonina, ela também passa pelo leite materno. Sim, claro. Portanto, quando nós, certo, não é? Quando nós temos bebés, tal como falaste, que só começam a produzir a sua melatonina a partir ali dos 3 meses, é excelente se eles estão na maminha, se há essa hipótese de eles receberem essa melatonina pelo leite materno. Portanto, eu tenho ali um cenário de facilidade, de eficácia, e se calhar é por este motivo que muitos dos bebés até se deixam dormir na maminha. Claro. Claro que sim, não só pelo conforto, não é? Que a amamentação proporciona, aquele momento do cheiro da mãe, do tempo de coração, etc., que nós sabemos, mas também por isso mesmo. Aliás, até a própria mãe, se tirar o leite à noite, também deve oferecer esse mesmo leite depois no período noturno, porque o leite da mãe é mesmo, pronto, é diferente, tem uma maior concentração de melatonina naquelas horas do que se ela for tirar o leite de manhã ou durante o dia, não é? Sim. E o adormecer na maminha é super, super comum e não tem mal nenhum, até, assim, a meu ver, é até ao ponto em que se torna aqui uma associação muito, muito vincada. Claro que não vai ser num bebê de 3 meses, porque, aliás, nós só podemos também falar de associações de sono a partir dos 6 meses, tá? Por isso, não podemos dizer que um bebê de 2 meses está com associação de sono à mama, ok? Isso é impensável. Agora, quando falamos... Vamos fazer aqui um parênteses e letras bem grandes. Quando alguém disser estás a habituar o teu bebê à mama, mentira. Mentira. Ok? É tudo bom, maminha é tudo bom. Um bebê... Exatamente. Exatamente. Portanto, não há cá habituações à mama, vamos esclarecer de uma vez por todas, não há esclareções, não há habituações. Portanto, sim. maminha com fartura, não há problema nenhum. A partir dos 6 meses, podemos correr o risco de fazer uma associação da mama ao sono. Mas isto não colide com o facto de ter um bebê que me está na maminha antes de dormir e que mama e terminou o seu leitinho e é retirado da mama num estado extremamente sonolento, muito molinho, ainda tem direito a um miminho ao colo e depois é posto para dormir. Claro que sim, claro que sim. E repara, há bebés que adormecem à mama até serem crescidos, entre aspas, e que isso não tem qualquer impacto no sono noturno, não é? Um bebé que adormece à mama e que pode até dormir a noite toda perfeitamente, e nós aí
não podemos dizer que o bebê tem uma associação de sono à mama, não é? Agora, quando isto começa a ser problemático, no sentido em que a criança acorda inúmeras vezes de noite a pedir a mama e que isso também não só deixa que a criança não descanse, não tenha um sono contínuo, não é? Mas também não deixa que a mãe descanse bem durante a noite, não é? Mas eu, quando estou a falar disto, já estou a falar de bebés grandes, ali pelos 12, 15 meses, 18 meses, que muitas vezes me chegam à consulta, ok? Agora, um bebé que adormece à mama e que depois tem um sono super tranquilo, não há problema nenhum, obviamente. Está tudo E é bem. mesmo, está tudo ok, está tudo ok. E reparem, também há bebés que passam a noite a mamar, pronto, que é mesmo assim, que as mães fazem co-sleeping e que os bebés vão à mama quase sem elas acordarem, e também está tudo bem na mesma, seja em que idade for, seja que tenham 12 meses, 15, se tiver tudo bem para a mãe e para o bebê, não há problema. A partir do momento em que isto já começa a ser, não é? Que já começa a impactar de forma negativa a dinâmica familiar, aí sim, se calhar já há algum ajuste que possamos fazer, não é? Mas se estiver tudo Uhum. bem, não há problema nenhum. É o que eu costumo dizer. Siga. Cada família é cada família, não é? Exatamente. Então, e diz-me uma coisa, mas existem associações positivas ao sono? Sim, existem associações positivas. Por exemplo, o chamado amiguinho de sono, não é? Que Um é o dodô? objeto do Dodô, o objeto de transição, que nós chamamos de objeto de transição, é uma associação positiva. É um objeto com o qual a criança ganha afinidade e que lhe transmite segurança, e que ajuda muito no processo da autonomia de sono. Quando nós queremos que a criança consiga adormecer na sua caminha, connosco sempre ao lado a apoiar, obviamente, mas quando chega à altura de, olha, querido, vais para a tua caminha nanar, etc., convém que, se tiverem esse objeto, as coisas fluem de forma mais natural, porque a criança tem sempre ali aquela segurança, não é? O objeto que transmite a E, segurança e e- serenidade. e é interessante porque depois este objeto, consoante o cuidador, também pode ir, hoje é a mãe, amanhã é o pai, mas aquele amiguinho está lá sempre. Está Portanto, lá aquele sempre, exatamente. Sim. representa o sono e serve de elo de transmissão entre cuidadores, porque ele tendo aquele amiguinho que só aparece na hora de dormir, portanto, aquela Só. criança não anda a passear e o amiguinho ali ao lado, é só aparece na hora de dormir e é uma excelente ferramenta para, para ajudar o cuidador que vai colocar a criança para dormir, que vai conduzir até ao quarto. Sim, 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 ajuda muito. E olha que eu aqui em casa tinha, o meu filho tinha um amiguinho de sono, era um Dodô, e sabes que eu perdi-o quando fomos de férias no ano passado e depois passei mal. Um conselho que eu costumo dar aos pais é: comprem dois e guardem o segundo para quando estas coisas acontecerem, porque acredita, ele desde que voltamos de férias não tinha o amiguinho, ele não pediu, pronto, mas eu senti que ele já não estava, demorava mais tempo a adormecer, parecia que andava ali à procura de alguma coisa na cama, porque aquilo realmente transmitia-lhe, ele agarrava o bonequinho e adormecia com ele, e eu perdi, a sério. Enfim, Diz-me uma coisa, vamos falar agora só assim, é impossível particularizar, mas o que é que pode levar um bebê a despertar durante a noite? Porque é a pergunta que mais me fazem e no sticker que eu coloquei para temas era tudo relacionado com despertares. O meu filho tem 13 meses e desperta 10 vezes. O meu filho tem 8 meses e ainda me levanto 4, 5 vezes durante a noite. O que é que pode levar um bebê a despertar tantas vezes durante a noite? olha, normalmente é assim, as causas dos despertares podem ser ou por causas mais comportamentais, não é? Que eu já vou explicar, ou então mesmo por causas físicas ou patológicas. Então, hum, os despertares noturnos podem ter inúmeras razões. Começamos logo por, imagina, pelos tempos de vigília, que foi o que tivemos a falar há bocadinho. Uma criança que tem um tempo de vigília enorme, que não cumpre os tempos de vigília apropriados para a idade e que está ali aquele tempo enorme acordado antes de ir dormir, vai chegar à cama sobrecansada, vai chegar à cama exausta e isto depois traduz-se ou numa resistência ao sono ou então em inúmeros despertares durante a noite. Depois, as cestas, se as cestas forem insuficientes,
se é uma criança que não descansa aquilo que deve durante o dia, também vai impactar o sono noturno dessa forma, com imensos despertares. Então, uma das coisas que eu costumo sempre trabalhar em consulta é mesmo isto, é as rotinas, é os tempos de testa, é adaptar sempre, adequar à idade. Porque uma criança que está cansada e que está privada de sono, durante a noite vai ter muitos despertares. Isto funciona quase como um efeito bola de neve, não é? A criança cada vez descansa menos e cada vez vai dormir pior. Percebes? Pronto. Como puxa Então, sono. exatamente, pronto, exatamente. Eu às vezes até digo às minhas mães, olha, ele precisa fazer uma chamada cura de sono. Quanto mais ele dormir e conseguir recuperar o sono, melhor ele depois vai começar a dormir. Percebes? Pronto. Depois, aqui relativamente ainda aos despertares, temos também as associações erradas de sono, não é? Que era o que estávamos a falar há pouco. Quer seja, imagina uma criança que adormece sempre na base do embalo, na base do colo, que depois desperta durante a noite e que precisa das mesmas condições que tinha quando adormeceu, não é? Desperta e imediatamente quer o colo ou quer o embalo para voltar a readormecer. Isto depois pode começar por ser 1 ou 2 despertares e escalar para os 5, 6 despertares por noite. E Pronto. sempre com a mesma estratégia de adormecer, porque depois eu Exatamente, os tenho uma pais criança que passam. não consegue adormecer de outra forma, foi aquela a forma que foi passada para a criança e se resultava 1, 2 vezes, depois quando passamos a 5, 6 vezes e começamos a ter pais completamente exaustos. Sim, sim, é isso mesmo, exato. Depois tens o desconforto físico, também foi o que falamos, não é? Que pode impactar o Uhum. sono e levar aos despertares noturnos. A ansiedade da separação, que a criança pode acordar, pode ter um breve despertar, não é? Porque nós, quando trocamos de ciclo de sono, normalmente temos sempre ali um micro despertar, nós adultos, assim como as crianças. Só que nós já temos a capacidade de não acordamos completamente, percebes? Conseguimos retomar o sono. Uhum. E muitas vezes nestas crianças basta aquele micro despertar para eles acordarem completamente e se estão nesta fase de ansiedade da separação vão querer a mãe ao lado, ou vão querer o pai ao lado e torna-se mais complicado. Depois os dentinhos, não é? Desconforto físico também que impacta aqui e pronto, depois falando já de patologias, pode ser, depois podemos falar aqui de uma apneia de sono, que causa também vários despertares durante a noite, por exemplo, não é? Quando as crianças estão doentes, também já sabes como é, o sono corre sempre pior, tem muito a ver com isto. A parte alimentar. Sim, sim, a parte alimentar. Olha, quando começam a introdução alimentar, ali aos 6 meses, mais ou menos, também costuma impactar bastante o sono, não é? Porque a parte intestinal, ele fica tudo um bocadinho desregulado ali no início. E depois também é preciso ter cuidado com o que nós damos aos nossos filhos antes deles irem dormir, com aquele snackzinho antes de dormir, não é? As bolachinhas, antes de dormir, pronto, isso tudo. Se tiver açúcar, já sabemos que o açúcar dá energia e nós não queremos que a criança fique com energia antes de dormir, não é? É ao contrário. Então Exatamente. temos também que ter cuidado com isso. Sim. É muito importante os pais perceberem isto, porque a intervenção do profissional do sono não é só ajustar rotinas, porque as rotinas de horários, os horários de sono, de vigília, arrumar tudo isto, pode começar aqui e acabar naquilo que a criança come, a que horas, aquilo que é oferecido para a criança, para perceber que eu não tenho uma criança com fome à noite, mas também não posso ter uma criança que antes de ir dormir me vai comer doces, que me vai comer hidratos de carbono, vai-me levar um pâncreas a produzir insulina e que depois vai-me transformar aquilo em gorduras e vou ter mais energia, vou ter uma criança que liga ali as pilhas e que vai ser muito difícil de adormecer. Também não posso dar alimentos ricos em gorduras porque vão levar mais tempo a ser metabolizados, a digestão vai ser muito mais lenta e isto vai ter repercussões inevitavelmente ao nível do sono. Portanto, a intervenção do profissional do sono começa na rotina e pode ir até à parte alimentar. Portanto, isto é algo muito complexo e não é assim numa conversa de café que se consegue ajustar, olha, faz assim, faz assado. Isto são consultas que levam tempo, que nós temos que perceber como é que tu tens que perceber Sim. como é que
é aquela dinâmica familiar, o que é que acontece, como é que acontece, para depois conseguir entrar dentro daquela família e conseguir ajustar. Portanto, isto não é assim tão linear. Não. Isto foi só um parênteses. Inúmeras questões que eu coloco sempre. Aliás, eu na consulta, eu normalmente deixo que os pais exponham as suas preocupações e o que eles consideram um problema de sono, e depois sim faço as minhas perguntas e faço inúmeras perguntas. Eu às vezes eu até digo assim, desculpem lá tanta pergunta, mas isto é que é mesmo preciso, eu preciso mesmo de saber estas coisas todas para conseguir aconselhar devidamente. Muitas vezes, quando me mandam mensagens a pedir um conselho, é um bocadinho ingrato, porque eu não consigo dar uma resposta objetiva, não é? Porque, quer dizer, eu teria que avaliar inúmeras coisas na criança e na dinâmica familiar para conseguir aconselhar devidamente. É difícil. Olha, Ana, fizeram-te algumas perguntas durante a tarde ou durante o dia para trazermos aqui. Isto, como já Uh, chegámos a cerca de uma hora, pronto, já chegamos a uma hora, ai meu Deus, mas eu também, olha, eu não é? Tive que te já passámos abandonar. uma hora, mas pronto, começar aqui a ir já para um resumo e aqui algumas questões que ficaram pendentes e assuntos que te perguntaram também durante a tarde para trazer esta conversa. Olha, perguntaram-me, houve uma questão que me deixaram para eu falar um bocadinho, referir a diferença aqui entre os pesadelos e os terrores noturnos. Se quiseres, posso falar um bocadinho sobre isso. Não sei se quem nos está a Sim, ouvir. podes distinguir o que é que difere o pesadelo do terror noturno, em que Sim, idades é que é mais frequente um e outro, e sim, como é sim. que os pais lidam com isto. Podemos começar, se calhar, pelos terrores noturnos. Sim. Olha, os terrores noturnos são mais frequentes a partir dos 3 anos, mas às vezes a partir dos 2 já podem surgir, 2 anos e meio, mas é mais a partir dos 3. Então, os terrores noturnos normalmente surgem, não é normalmente, é mesmo, surgem durante a fase do sono não REM, ou seja, mais no início da noite do que no final da noite, enquanto que os pesadelos são mais a partir do meio da noite para o final da noite. E E depois, parece que é quase sempre à mesma hora, não é? sim, sim, normalmente sim. E depois, o que distingue principalmente é que a criança grita bastante, não é? Quem está a ouvir e que já teve filhos que passaram por isso vai se rever completamente. A criança grita, esbraceja, e nada do que nós façamos consegue acalmar a criança. Parece que ainda Ou faz pior. exatamente, não devemos sequer intervir, devemos quase como guiar a criança para a cama, às vezes até entrar na própria linguagem dela, se ela está a dizer sai daqui, e nós dizemos já saiu, pronto, vamos para a cama, guiar a criança de novo para a cama com tranquilidade, entrar um bocadinho naquilo e não se deve acordar a criança ou abaná-la, pronto, porque vamos assustá-la. Temos é que a conduzir de novo com tranquilidade e esperar, pronto, é um bocado de esperar que passe, não é? Enquanto que os pesadelos já não tem nada a ver, a criança acorda e muitas vezes consegue, a maioria das vezes, consegue lembrar-se do que sonhou e ocorre mais para o final, a partir do meio da noite para o fim, porque ocorre na fase de REM, que é mesmo a chamada fase dos sonhos. Nós chamamos o sono REM a fase dos sonhos, porque é a última fase de sono que nós fazemos sempre antes de despertarmos, e então é nessa fase que temos os sonhos e que nos conseguimos lembrar deles. Pronto, e aqui nos pesadelos também é mais ou menos aqui a partir dos 3 anos. Tem tudo a ver com o imaginário da criança, não é? Com os monstros, com aquelas histórias todas, com as coisas que imaginam e pronto, temos que tranquilizar a criança, transmitir segurança. Muitas vezes ajuda no dia seguinte falar sobre o sonho, o pesadelo que a criança teve, para tentarmos tranquilizar e para tentarmos também perceber, se for um pesadelo recorrente, perceber o que é que se está a passar, se há alguma coisa, algum problema na escola, ou com um amiguinho, ou assim, para podermos ajudar e tentar pronto, minimizar isto da melhor maneira possível. Olha, eu tenho que trazer aqui um outro tema que me é especial e eu estava aqui a ver alguns comentários e percebi que tenho aqui mães de meninos que eu acompanho
e já vi aqui algumas mães de gêmeos. Ah, gêmeos. Pois Portanto, é, o Gonçalo. Eu tenho, é assim, mas essa parte dos gêmeos, tu é que vais dar a tua experiência como pai de gêmeos. Diz-me qual é aquele dicas. conselho de ouro que tu dás aos pais de gêmeos relativamente ao sono. Ok, eu Depois também adoro posso partilhar gêmeos. a minha experiência. A minha O que experiência, recomendas? sim, Enquanto profissional. exato. É assim, eu adoro gêmeos, adoro ajudar pais de gêmeos, porque e eles identificam-se comigo, porque pronto, muitas das dificuldades deles eu revejo-me perfeitamente e cria-se logo ali facilmente uma empatia, porque aquilo que eles estão a passar, muitas vezes eu também já passei, e então estou solidário com eles. Não é nada fácil. E então, uma das questões que costumam fazer, até quando é que eu devo ou posso ter, por exemplo, gêmeos a partilhar a mesma cama? É assim, eu posso ter gêmeos que 2 meses, 3 meses, 4 meses e funciona tudo bem, porque um não perturba o sono do outro, mas a partir do momento em que eu tenho um gêmeo que perturba o sono do outro, é melhor começar a pensar em separar, cada um na sua cama. Porque eu às vezes tenho gêmeos que até beneficiam do contacto próximo de um com o outro, porque já estão habituados a isto, estavam habituados à presença inútil, e depois cá fora isso pode ser potenciado como forma de os acalmar e de promover o sono. Mas a partir do momento em que muitas das vezes um gêmeo perturba o sono do irmão, eu tinha, por exemplo, dois meninos gêmeos em que um para adormecer tinha que agarrar com muita força ao irmão e o outro para adormecer não podia ter contacto nenhum Pois, e tiveram que ser separados, mas tiveram que claro. ser separados. E muitas das vezes aqui a janela dos 3 meses marca exatamente este período, ali É o fim dois, desta 3 meses. gestação, não é? Pronto, é exatamente, exatamente. Eles já estão cá fora, prontos Já se para cada um habituaram, já estar um seguir a sem o outro sua. quase. Exatamente. Depois é Sim, assim, é muito importante e uma dica fundamental sincronizar rotina. sim, Os dois terem o mesmo horário. E quando nós falamos de sincronizar rotinas, rotinas de sono, de refeição, senão a mãe e o pai, os pais dos gêmeos vão sentir que não fazem outra coisa senão cuidar deles. E quando eu tenho um bebê a acordar, o outro ainda está a dormir, vai-me acordar dali a 1 hora, depois aquele está a comer, depois o outro vai acordar depois e aquilo vira um pesadelo. Portanto, tentar sincronizar ao máximo as rotinas de um. Um acabou de acordar, o outro está mais ou menos, era na hora suposta de acordar, vamos despertar ligeiramente, vamos oferecer a refeição e vamos regressar ao sono. Portanto, vamos tentar sincronizar ao máximo os horários dos dois, senão aquilo vira pesadelo. pois é. Depois, é muito importante aqui a ajuda. Eu, quando tenho pais de gêmeos em consultório, eu pergunto logo que ajudas é que vocês têm. Ou seja, da voz e depois que tipo de ajudas. Porque muitas das vezes a ajuda é trazer uma panela de sopa, é este tipo de ajudas. Portanto, é muito importante a ajuda. E é muito importante para libertar os dois, pai e mãe, para um trabalho de equipa. Sim, É muito é mais mesmo. fácil. Eu quando tenho uma mãe de gêmeos com pretensão dela conseguir controlar tudo e fazer tudo, normalmente não vai correr bem. Não vai correr bem. Eu tenho alguns casos, poucos, onde até corre bem. São quase umas super mulheres. Mas não é nada fácil. Não é Sim, nada porque já fácil. é Não. difícil cuidar só de um, imagino de dois, não é? E, Não há, tenho essa e há experiência, uma grande, mas há uma grande anulação daquela mãe. E não claro, tem que ser assim. E aqui tem que claro que ser um não. trabalho de equipa. Tem que ser um trabalho de equipa. E depois é muito importante uma coisa, que é mudar de cuidador. Não deve ser sempre a mãe a tratar do mesmo gêmeo e o pai a tratar sempre do mesmo. Tem que haver aqui uma permuta de cuidador, para a Claro, criança também se permitir a adormecer, a comer com aquele cuidador. Portanto, claro. é muito importante haver esta Essa permuta. permuta. E depois é muito importante os pais também terem a ideia que quando eu tenho gêmeos que estão a dormir perfeitamente bem e que funcionam muito bem, porque depois gêmeos, isto também se aplica muito a irmãos de idades próximas. Quando eu tenho Sim, pretensão claro. que irmãos de idades próximas partilhem o mesmo quarto, é bom de criar esse hábito o quanto mais cedo possível para eles se habituarem.
Não é sim, só quando um está a dormir e o outro também, que vou juntar os dois. Pois um começa a dormir mal, começa a perturbar o sono do outro. E sim. aquilo que nós efetivamente verificamos nos gêmeos é que os gêmeos habituam-se à presença, ao barulho do irmão. E quantas Sim. vezes, à meia da noite, um não está a chorar em pleno pulmão, que acordou E o o outro a pai e a dormir. mãe, e o outro a dormir, como se nada Sim, fosse. sim, sim, Agora, sim. a partir do momento em que eu tenho um gêmeo estabilizador que me começa a perturbar o sono e a promover despertares do irmão, se calhar uma das estratégias, uma das dicas é eu retirar aquele elemento Parar. estabilizador do quarto Sim, sim, e sim. vem para o Sim, quarto dos pais. Assim como se eu tiver um gêmeo doente, uma gastroenterite, por exemplo, e que me vai precisar mais de mim e que pode perturbar o sono do irmão, vou retirar para o nosso quarto. Portanto, a claro. opção de vez em quando ter que retirar o gêmeo do quarto, até ele reequilibrar e reorganizar e consolidar outra vez o Deve padrão de estar sempre em sono, cima para da depois mesa. regressar ao quarto, deve estar sempre em cima da mesa. Há que facilitar e pais de gêmeos têm que facilitar. Não podem ser assim, ter a intenção de ser assim tão rígidos quanto isto. Estas são as Sim, minhas principais dicas para pais de gêmeos. Agora sim. gostava de ouvir as tuas. Concordo a 100% contigo, principalmente na sincronização das rotinas, não é? Que o que eu noto é que é muito difícil para. Lá está, é o que tu dizes. Quando as mães não têm ajuda, torna-se mais complicado. Uhum. Porque se tem um dos gêmeos que dorme mal, ou por exemplo, que tem muita resistência ao sono nas cestas, é complicado para ela conseguir sincronizar as cestas dos gêmeos, não é? Uhum. Isto tem que ser trabalhado e lá está, a ajuda é mesmo fundamental. Se ela tiver uma pessoa que possa ajudar, faz toda a diferença, obviamente, não é? Mas sim, o sincronizar de rotinas é o principal e é o que tu disseste, a parte do separá-los. Quando um dorme mal, também deve estar sempre em cima da mesa. Isto, aliás, eu penso que não há aqui é que eu hei de dizer? Verdades absolutas, não é? Nós não podemos achar que vamos fazer sempre as coisas da mesma maneira, seguir sempre o mesmo caminho, porque há sempre uma determinada altura em que tudo pode mudar. É como o facto de trazermos os filhos para a nossa cama e dormirmos com eles, não é? Se calhar, muitas vezes, eu já ouvi inúmeras mães a dizer-me isto, porque eu quando estava grávida sempre disse que jamais iria dormir com o meu filho ou que eu ia trazer para a minha cama. E depois sabemos que isto não se verifica, porque há sempre uma determinada altura da vida deles em que eles acabam por vir parar à nossa cama, ou porque estão doentes, ou porque estão a ter, ou porque acordam muito cedo, não é? E acabamos sempre por haver, há ali sempre uma fase em que acabamos por fazer isto. Por isso, não existem verdades absolutas, no fundo, e devemos ter sempre isso em cima da mesa. Se um dos gêmeos está a dormir pior e está a impactar o sono do outro, pronto, vamos levá-lo para o nosso quarto, vamos tentar melhorar as coisas e quando tudo estiver melhor, voltamos a colocar os dois no mesmo quarto. Acho que os conselhos que tu deste estão perfeitos mesmo. A tua experiência está corretíssima. Olha, Ana, a hora já vai avançada. Eu, enquanto falavas, tomei aqui nota e fui tomando ao longo da nossa conversa naquilo que eu vou fazer assim um breve, breve, breve resumo depois de Sim, 6 itens que eu acho fundamentais para o sono do bebê e da criança. Podes depois no fim acrescentar mais, mas é aqueles que eu acho assim mais relevantes que resumem a nossa conversa um pouco aquilo que nós falámos aqui. Os horários e rotinas do bebê serem adequadas à idade e daquele bebê, à dinâmica familiar daquele núcleo, e aqui um profissional do sono pode ser a mais-valia e uma grande ajuda para ajudar nestes horários, nestas rotinas adequadas àquele contexto familiar. A alimentação do bebê também é algo a valorizar e que deve estar bem estabelecida, porque eu não posso ter um bebê com fome na hora de dormir ou durante a noite. O exatamente. ambiente, Sim, o ambiente e a higiene do sono também é algo muito importante e nisto nós falámos nesta nossa conversa das rotinas, da rotina pré-sono, na rotina de início do dia, portanto, o ambiente calmo, escurecido, propício para o sono do bebê, é algo que deve estar bem presente para permitir o bebê desacelerar, relaxar e permitir-se a dormir. É muito importante o bebê ter as cestas adequadas
à idade do bebê, uma vez que o sono diurno e a qualidade e a quantidade deste sono interfere e influencia Sim, o sono. Sono puxa sono, foi aquilo que nós falámos, e sim, percebemos que aqui, consoante a idade do bebê, começa a dormir muito, depois passa a 3 cestas, passa a 2, passa a uma. Portanto, há todo aqui um ajuste de rotinas que tem que se fazer ao longo do crescimento do bebê e posteriormente da criança. Por vezes é uma mais-valia ter associações positivas do sono, porque transmitem a segurança que o bebê precisa para se permitir a dormir. E depois é muito importante garantir o equilíbrio e o bem-estar daquele bebê, e aqui entra a minha praia, que é perceber se fisicamente está tudo bem com aquele bebê, sim. se temos um bebê relaxado, sem desconfortos, para se permitir a Dormir dormir. bem. Portanto, Sim. eu resumi a nossa conversa nestes itens, não sei se queres Está acrescentar perfeito. alguma coisa. Está Tá? perfeito. Está Olha, perfeito. Sim. então eu só vou deixar aqui uma dica também aos pais. Eu vou acabar o meu discurso, ainda te vou passar a palavra a ti, uh, da forma com que comecei. Eu acho que os pais não se devem esquecer que existem 2 pontos em comum entre todos os bebés que dormem as cestas e o sono noturno bem. São 2 aspectos que, independentemente de temperamentos, independentemente de que rotinas e contextos familiares, há 2 aspectos em comum com todos os bebés. São bebés que se sentem seguros e relaxados. Um bebé que não se sinta seguro e relaxado não consegue dormir. Se eu for dormir no meio de uma selva, onde tenho leões, animais, onde corre perigo, eu não vou conseguir dormir. É impossível. Exato. Eu não me sinto Sim. seguro. Portanto, se calhar eu ter a pretensão de deixar o meu bebê na cama, virar costas, ele ficar a chorar e eu não acudir, se calhar não vai ser a melhor forma de eu conseguir que o meu bebê durma sozinho. E foi assim que começámos este direto, foi a falar de um dos métodos que se utiliza e que está muito enraizado, que é deitar o bebê, ele ficar a chorar, eu vou-me embora e ele vai acabar por adormecer. Se calhar eu não vou estar a trabalhar um bebê seguro, se calhar não vou ter um bebê que vai ficar relaxado. E uma coisa é certa, é que estes aspectos de um bebê seguro e relaxado estão presentes em todos os bebés que dormem bem, independentemente do seu Sim. temperamento. Portanto, Facto. eu termino aqui a minha intervenção com estas dicas e vou-te passar a palavra para ti, agradecer a tua presença neste live, vai ficar disponível, vou gravar, para quem quiser ver e rever, vai ficar disponível. Ana, a palavra é Olha, toda tua. eu é que agradeço, Gonçalo, o teu convite. Gostei muito de estar aqui contigo e mais uma vez peço desculpa pelo Não. incidente da minha criança. E queria só dizer também que no próximo sábado estou a fazer um workshop online, onde eu falo de tudo isto que nós estivemos a falar agora, nos bebés até aos 12 meses, testes, tempos de sono, principais problemas de sono, imensas dicas para os pais, está bem? É um workshop que eu vou fazer via Zoom no dia 6. Quem se quiser inscrever é só passar lá na minha página e dar uma espreitadela, mandar-me mensagem privada. Pronto. Depois, olha, sabes uma coisa que nos esquecemos de falar um bocadinho? Foi sobre os nossos bebês intensos, mas isso se calhar fica para outro direto. Eu acho que sim, olha, tenho que fazer. Eu quero retomar aqui os diretos. Pedem Bem, muito os diretos. Às vezes é mesmo a dificuldade de gestão de tempo que me consigo dar neste momento, mas tem que ser. E um dos diretos que eu quero fazer é, nomeadamente, sobre os bebés intensos. Quero falar sim, um bocadinho dos bebés intensos, quero trazer à nossa conversa alguns elementos da nossa equipa, quero trazer a nossa querida Cátia Godinho, primeira Cátia sim. Godinho, falarmos dos bebés intensos e falar um bocadinho do sono dos bebés intensos e em que Pois, medida é que a osteopatia consegue ajudar também um bebê intenso, não só no sono, como em tudo o resto. Mas isto será também abrir aqui um bocadinho o apetite para para um próximo um direto. outro live. Vamos fazer um próximo direto e quem sabe até pode ser um direto partilhado. Eu posso começar um Sim, sim, direto com a Cátia e acabar contigo. E sim, passando sim, sim. pela doutora Inês Claudino, pela Olga Simões, também passando pela Patrícia Alegre, e vamos percorrer a nossa equipa. Isso seria um direto excelente
e a Espetacular. seu tempo vai se Temos concretizar. que combinar isso, temos que combinar isso. Isso dava direito mesmo a outro direito, por isso, pronto. Olhem, muito obrigada por terem estado desse lado e obrigada a ti, Gonçalo, pelo convite. Gostei muito. E olha, mais uma vez peço desculpa pela minha Nada, não tens ausência, de pedir desculpa, não aqueles tens de cinco pedir minutos desculpa. para acalmar o Tudo bebê, mas bem, é que, enfim, acontece. Só não sabe quem não tem filhos. é Olha, verdade. o meu obrigado a Pronto, muito todos os que estão obrigada. presentes, todos os que estiveram presentes, muito obrigado. Foi fantástico estar aqui com vocês. Não conseguimos ler alguns dos comentários. Eu fui passando os olhos pelos comentários. Mandem mensagens privadas. Sabem onde encontrar a Ana, mysleepybaby.pt. A mim também já Sim, me sabem onde me encontram, na Clínica Pediátrica de Setúbal, ou então aqui nas redes sociais podem mandar uma mensagem, eu prometo que respondo, por vezes não é no tempo útil que vocês pedem, porque já mandaram uma mensagem há 2, 3 dias e eu ainda não respondi, normalmente eu levo cerca de uma semana a responder, mas prometo que chega a toda a gente. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença obrigada. neste direto sobre o sono e boas noites para todos. Beijinho, obrigada.